Chegando até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Convido você a viver momentos intensos durante a programação de hoje. 30 minutos, passa rápido, mas mesmo tempo sendo curto, as bênçãos do Senhor serão longas na vida de todos vocês. Por isso, olha, não desliga, não muda de canal, não saia daí, fica comigo aqui durante essa meia hora. Tenho certeza que Deus tem algo grande, algo forte, algo precioso, algo sublime, algo maravilhoso na vida de todos vocês. Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, para que você possa chegar-se mais perto dele, para que você possa desfrutar de algo novo que vem dele para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para todos os sonhos e projetos do nosso viver. Durante o programa, eu faço 2 orações, eu compartilho uma mensagem bíblica, eu procuro conduzir vocês a chegar mais perto de Deus e viver uma comunhão perfeita e gloriosa com Ele. Tenho certeza que a sua vida será mudada depois do programa de hoje. Tenho certeza que sua mente há de ampliar os conhecimentos da Bíblia Sagrada, porque aqui eu não falo de outro assunto a não ser da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Poderia falar de filosofia? Poderia. Poderia falar de religião? Poderia. Poderia falar de história? Poderia. Poderia falar de tantas coisas, mas eu não tenho tempo para estas coisas. Meu tempo é para falar com você sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre as bênçãos dele na nossa vida, sobre o propósito que Deus tem para com você. Você é propósito de Deus nesta vida. Você é alvo de Deus nesta vida. Deus espera muito de cada um de nós, porque afinal de contas, Ele nos fez para que pudéssemos ser instrumentos nas mãos dele. Mas Ele fica na expectativa de cada um de nós dizer para Ele, eis-me aqui. Enquanto você não diz esse eis-me aqui para Deus, Ele fica só na expectativa, só esperando. Mas no dia que você abrir o coração e dizer, Senhor, estou aqui, quero te servir, quero ser bênção nas tuas mãos, quero, por onde eu passar, ser uma voz ativa a serviço do teu reino. Aí você vai viver um tempo novo, tempo diferenciado, tempo de vitória. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo deixou a casa do pai, foi embora para o mundo afora. Desperdiçou tudo quanto ele levou consigo, que foram os bens que, teoricamente, seriam deles por herança. Mas ele preferiu esbanjar tudo, gastou tudo. Quando estava na pior, sem dinheiro, sem amigos, sem onde poder dormir sequer, porque ele chegou num ponto tão degradante que ele foi cuidar de porcos no campo. E porco fica no campo o tempo todo. E lá ele tinha que ficar cuidando. Então dormia debaixo das árvores, ficava lá sofrendo. Até que ele caiu em si e disse, eu fui muito errado, fui muito tolo, deixando a casa do meu pai, lá eu tinha de tudo, lá eu desfrutava do melhor, agora estou aqui com desejo até de comer a comida que os porcos comem, porque a fome aperta, e quando a fome vem, você não escolhe comida, é a que chegar para você. E assim estava aquele homem, só restou para ele comida de porco. E aí ele, naquela situação tão triste, ele lembrou, na casa do meu pai eu tinha tudo, na casa do meu pai eu vivia tantas coisas boas, eu vou tentar voltar. Não sei se ele vai me perdoar, mas eu vou tentar. Chegando lá, para surpresa dele, porque ele já chegou dizendo, eu não quero que o Senhor me chame de filho, eu não quero mais ser herdeiro do Senhor, porque eu já desfrutei da minha herança, eu não quero ser alguém privilegiado aqui na tua casa, eu quero ser um dos teus empregados. Aí o pai nem deu ouvidos para o jovem, disse, não, esse é meu filho, e estava perdido e foi encontrado. Voltou e será bem recebido. E vou fazer uma festa para recepcioná-lo. Aí chamou os empregados, mandou
preparar carne para fazer o churrasco, mandou atrás dos músicos para tocar os seus instrumentos, fazer festa, porque o filho voltou. Quero dizer para você que esse pai do filho pródigo representa Deus. E o filho pródigo é todo aquele que se afastou de Deus ou que vive distante de Deus. E Deus está na expectativa. Eu penso que aquele pai ficava olhando pela porta, pela estrada afora, esperando que um dia o filho voltasse. Naquela expectativa de pai, quem sabe ele volta amanhã, ele volta hoje. Quem sabe. Aparecia alguém na estrada, pode ser o meu filho. Quando a pessoa chegava, às vezes não era. Mas um dia apareceu alguém na estrada e era o filho. E ele então saiu ali da porta da sua casa, correu ao encontro do filho, abraçou o filho e disse: "Oh, meu filho, eu estava te esperando." Assim será a reação de Deus na hora que você voltar-se para Ele, na hora que você caminhar em direção a Ele. Reconheça que sem Deus você vive uma vida triste. Sem Deus você não tem alegria. Sem Deus você não tem paz. Sem Deus você perde até a esperança. Sem Deus as coisas não são boas, mas Deus está te esperando. E como o pai do filho pródigo recebeu aquele filho errado, pecador, imprudente, Ele quer receber cada pessoa. Ele te ama, meu amigo, e quer fazer uma grande obra na tua vida. Ele te ama, minha amiga, e quer fazer também uma grande obra na tua vida. Então é hora de abrir o coração para este Deus e encontrar com Ele e viver uma vida nova. O programa só está começando. Daqui a pouco tem mais da parte de Deus para o seu coração. A primeira oração que eu faço no programa é pedir a bênção da recompensa na vida de vocês que me ajudam a manter o programa no ar. Olha que eu estou no ar há mais de 20 anos. Já passamos de 21 anos diariamente, de segunda a sexta-feira, falando de Cristo Jesus. E ter o seu apoio é muito importante. Você que apoia é um patrocinador desta obra. Então, se você ainda não é um patrocinador, venha ser. Seja um evangelista associado, ou seja, se associe a mim para juntos nós evangelizarmos este Brasil, levarmos a palavra de Deus a muitas pessoas pelo mundo afora. A segunda oração que eu faço é a oração do altar da intercessão. Nesta segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus todos vocês e todos os nomes de pessoas que chegarem aqui para mim. Se você quer colocar o seu nome ou o nome de alguém no altar da intercessão, passa o seu nome. Você vê aí na tela 2 telefones, um deles é o fixo, o outro é o WhatsApp. Você tendo o WhatsApp, manda uma mensagem por escrito. Quer ser um evangelista associado? Diga lá, eu quero ajudar a fazer este programa, eu quero patrocinar este programa, eu quero me associar neste programa. Alguém vai entrar em contato com você e você determina o que você pretende fazer. Valor, se você quer fazer num Pix ou se você quer fazer através de boletos, você que escolhe. E, querendo colocar o seu nome no altar da intercessão, então você escreve lá uma lista, faz uma lista, pode pôr quantos nomes você quiser. Deus tem milagres para operar na vida de cada pessoa que é apresentada diante dele, desde que você faça isso com fé. Mas Deus não atende só a mim? Não, Deus atende os outros também. Lembra daquele paralítico que 4 homens pegaram ele numa cama e levaram? Então ele foi levado por 4 para o encontro de Jesus. Jesus, vendo a fé de quem? Do paralítico? Não. Vendo a fé dos 4. Diz o texto, vendo a fé deles, operou o milagre. Então, você tem alguém que está aí passando por um momento difícil, às vezes a pessoa até diz que não crê em Deus, essa pessoa não tem fé que Deus pode fazer a obra, mas você tem. Então, deixa Deus operar através da fé que você tem. Coloca o nome no altar da intercessão, nós vamos orar juntos e Deus vai abençoar vidas por este mundo afora. Quero convidar você para, neste domingo próximo, estar conosco aqui na Betel. 2 cultos esperando por você. O primeiro às 10 da manhã, o segundo às 7 da noite. Ter você conosco será sempre uma alegria enorme. Poder apertar a sua mão, alegria dobrada. Por isso, se você vem nos visitar, não deixa quando terminar o culto ir lá na frente e gostaria de conversar com você, apertar a sua mão, dar as boas-vindas diretamente olhando nos seus olhos. Então, te espero aqui na Betel, hein? Neste domingo. Seja
10 da manhã, ou seja, 7 da noite, para vivermos juntos momentos preciosos e gloriosos na presença do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus maravilhoso. Esse Deus que nós servimos é um Deus que não deixa espaço para outras coisas entrarem na nossa vida quando nós somos ligados a Ele, compromissados com Ele. Tenha um compromisso solene com Deus e viva as bênçãos divinas. Quero, inclusive, deixar uma palavra para você que está incluído naquela lista de pessoas que não têm igreja. Sabe que tem muita gente assim? Às vezes você deixou de ir na igreja por conveniência ou por situações contrárias, dificuldades ou qualquer coisa assim. Mas eu quero te dizer, isso não é bom para você. Fora da igreja é como uma brasa tirada do braseiro. Então venha para a igreja ali para você manter a chama acesa. Faça um esforço, faça uma reengenharia na sua agenda, mas não deixe de faltar. Nós temos culto aqui no domingo de manhã, domingo à noite, temos culto na quarta-feira às 7h30 da noite. Temos um culto muito abençoado no sábado pela manhã, 9h30 da manhã. Então, você tem a oportunidade de estar conosco nestes cultos e viver conosco bênçãos gloriosas e maravilhosas. Não fica assim afastado, não. Ah, mas eu estou afastado por causa da idade. Ah, pede alguém para trazer você, pede alguém para te acompanhar, faz um esforço. Ah, mas aí a Betel é muito longe, então procura uma igreja perto aí da sua casa, mas não fica sem igreja, porque se o Senhor edificou a igreja no sentido espiritual, Ele quer que nós edifiquemos a igreja no sentido material. Porque a obra de Deus é assim, mão direita, Deus agindo, mão esquerda, nós agimos. Ou seja, de um lado Deus age, do outro lado nós agimos. Então Ele construiu a igreja, que é a igreja invisível, a igreja espiritual. E nós construímos a igreja visível, que é o templo, o local, o espaço, o auditório, o lugar onde reunimos. Isso é muito importante. Esse casamento da nossa ação com a ação de Deus vira sucesso, vira alegria, vira bênçãos, vira vitória. O reino de Deus prevalece, o reino de Deus prospera, o reino de Deus cresce e as bênçãos do Senhor são muitas na vida de cada pessoa. Então, não deixe de ir para a igreja. Afastou, por qualquer que seja o motivo, ficou com raiva de um, com raiva de outro. Não, isso não é papel de crente, não. A gente não tem que dar lugar para raiva, não. A pessoa te ofendeu, perdoa, passa por cima disso e vamos servir a Deus com alegria. Enquanto com uma pessoa, fiquei triste com o pastor, falou uma palavra que eu não gostei. Você não tem que ficar triste com o pastor, não. O pastor está ali para direcionar você para o céu. E se ele fala uma palavra mais apertada, às vezes te exorta, é porque talvez estava merecendo. Não estava merecendo, perdoa. Assim, Pai, Deus meu Pai, que o pastor falou uma palavra que eu não devo aquilo. Então perdoa ele por ter falado aquilo, mas fique em paz, porque o pastor vela pelas nossas almas para que possamos desfrutar de bênçãos extraordinárias. Alguém não te cumprimentou na igreja? Aqui, deixa de manhã, meu amigo. Que coisa, você vai na igreja para alguém te cumprimentar, não tem problema, não cumprimentou, você não foi lá para isso, você foi lá para servir a Deus, foi lá para honrar a Deus. É lógico que é bom ter a comunhão, mas tem dia que às vezes a pessoa está com algum grilo na cabeça e está pensando no grilo e passa por você e nem te vê. Mas isso é normal. Agora você vai deixar Jesus por causa disso? Jesus morreu na cruz do Calvário para você, não deixa isso passar em branco. Ele te ama tanto a ponto de dar a vida por você. Por que não andar com Ele, não servir a Ele? Então, vamos vivendo estas bênçãos a cada dia e Deus tem coisas grandes, preciosas e maravilhosas também. O programa de hoje está quente, não está? Então, mas vamos para a Bíblia agora. Tudo que eu falei é de acordo com a Bíblia, mas eu quero ler agora uma passagem para trazer uma reflexão importante e eu quero que você preste atenção. Eu vou começar lendo no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 8, o versículo 24, que vai dizer assim: E, levantando ele os olhos, disse, estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Jesus, então, encontra com aquele cego. E Jesus, naquela hora, tem um gesto que muitas vezes as pessoas até criticam. Ele cuspiu no chão, naquela poeira, no pó da rua ali, da estrada, foi lá, misturou aquela terra com o cuspe, fez uma lama, pegou aquilo e passou nos olhos do cego.
que coisa feia, né? Alguém pode dizer. Não, o que Deus faz nunca será considerado algo feio, porque em tudo Ele tem um propósito. Em tudo Ele quer ensinar alguma lição. Em tudo Ele quer fazer algo que fica marcado na vida, não só daquele que alcançou, mas de todas as pessoas. Tanto é que eu estou falando com você agora sobre este assunto. E aí, ele então untou, ou passou, lameou os olhos daquele cego com barro e disse para ele, agora você vai ao tanque e lava. Aí aquele homem obedeceu, isso é importante. Quantas vezes você ouve a palavra de Deus, acha até bonita, mas não obedece. Aí deixa de receber a bênção. Mas aquele homem disse, olha, ele sujou os meus olhos de barro e mandou eu lavar lá no tanque, eu vou fazer isso. Alguma coisa, por certo, vai acontecer. Ele chega no tanque, lava os olhos, e quando é perguntado se ele está vendo alguma coisa, ele diz, vejo os homens como árvores andando. Olha só, ele está vendo os homens como árvores andando. Significa que ele já tinha visto árvores antes. Significa que ele não nasceu cego, porque tem um cego de nascença, que Jesus curou, mas tem um cego, talvez por acidente, talvez por alguma outra deficiência física, ele perdeu os olhos. De alguma forma, ele ficou cego, mas ele já conhecia árvores. Tanto é que ele disse, olha, estou vendo os homens como se fosse árvore. Ou seja, ele estava tendo uma visão meio embaçada. A visão não estava clara. Você já foi no médico oftalmologista, fez o exame, que ele mostra aquelas letrinhas lá, ele passa uma letra, também fica todo embaçado, aí ele vai mudando, vai melhorando, e as coisas, agora ficou bom, agora ficou nítido. Então, assim estava aquele homem. Depois de lavar os olhos, tirar aquele barro que Jesus colocou nos olhos dele, ele ainda estava com as vistas meio que embaraçadas. E ele via os homens como árvore. Mas Jesus completou o milagre dele e curou. Eu quero ficar com você nesta parte aqui. Vejo os homens como árvores. Você sabia que tem uma relação muito grande na Bíblia entre o ser humano e as árvores? Ser humano e árvores tem uma relação muito grande, no sentido de nos explicar situações que nós podemos aplicar na nossa vida, para que nós possamos tirar proveito daquilo. Primeiro, você vai ver na Bíblia dizendo que tem árvore que produz fruto bom e árvore que produz fruto mau. Não é assim o ser humano? Tem pessoas boas. Mas aquele irmão é tão bom, aquela irmã é tão boa, aquela pessoa é tão boa, aquele obreiro é tão bom, aquele membro da igreja é tão bom, aquele pastor é tão bom. São árvores frutíferas que dão frutos bons. Mas tem alguém que às vezes, o sujeito aquele é muito ruim, o sujeito maldoso, o sujeito só deseja o mal. É árvore também, mas só que tem fruto mau. Então nós precisamos entender que essa relação de frutificar, ela é tirada da natureza. As árvores frutificam, algumas frutos bons, outras frutos maus. Assim são as pessoas. Agora, às vezes é difícil você pegar uma árvore que produz um fruto amargo e fazê-la produzir um fruto doce, não é mesmo? Mas com o ser humano isso é possível, perfeitamente possível. Lógico que tem técnicas de enxertos, coisas assim que se faz, mas eu não vou entrar nessa parte. Isso é da natureza, da botânica. Quem entende isso sabe que pode pegar, às vezes, um tronco de uma árvore que não tem fruto bom e enxertar um fruto, um galho de uma laranjeira, por exemplo, nele e produzir laranjas boas. Isso é um processo. Mas sabia que no ser humano também é possível isso? Porque às vezes tem alguém que diz assim, eu nasci ruim, cresci ruim e vou morrer ruim. É aquela velha situação, aquela velha síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Tem gente que pensa que assim como ele nasceu, ele tem que morrer. Nasci nessa religião, cresci nessa religião, vou morrer nessa religião. Nasci nessa filosofia, cresci nessa filosofia, vou morrer nessa filosofia. Não, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga. Nós podemos mudar. Nós podemos mudar essa natureza que às vezes nós herdamos no nascimento.
Nós podemos, se estamos praticando o ruim, nós podemos praticar o bom. Porque nós temos a oportunidade de enxertar-nos como árvores na árvore verdadeira, que é Cristo, que é também comparado a uma árvore. Ele mesmo chega a dizer que ele é uma árvore e que quem enxertar nesta árvore, que é ele, vai ser uma boa pessoa. Então nós podemos fazer este processo, encontrar em Cristo, trazê-lo para a nossa vida, aceitá-lo como nosso Senhor e servir a Ele com alegria, e Ele nos transforma de dentro para fora. E a natureza que era ruim fica boa, a vida que era uma guerra constante vira paz constante, a vida que era uma tristeza constante vira uma alegria constante, porque foi mudada a natureza. Mas eu quero chamar a sua atenção para um fato que é bíblico e existe lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo de número 25, você vai encontrar a história de um material usado na construção do tabernáculo. Lá está dizendo, Êxodo capítulo 26, versículos 15 a 25. Vai dizer assim, que Deus, quando mandou Moisés fazer o tabernáculo, ele disse, olha, as tábuas do tabernáculo você vai fazer de uma madeira acácia. Aí Moisés recebeu todo o modelo do tabernáculo, toda a especificação dos materiais a serem usados no tabernáculo, e ele seguiu à risca, porque o grande arquiteto ali era Deus, ele era o engenheiro que conduziu aquela construção. Então ele mandou que os seus operários, encarregados da construção do tabernáculo, fossem ao pântano, lugar de lama, lugar de brejos, para tirar de lá a madeira para fazer a construção, que era madeira de acácia. Por que que Deus não pediu uma madeira nobre, cedro do Líbano, coisas assim? Não, Deus disse, olha, eu quero que vocês peguem a madeira da acácia, serra e faz tábuas. Aí pensa comigo, a árvore da acácia é uma árvore, parece um cipó, toda retorcida. Ela nasce lá no brejo e lá ela cresce. Lá no pântano. Ela é cheia de nós, cheia de brocas, cheia de defeitos, cheia de tortuosidades. Isso aí compara com a vida humana. Quantas pessoas você conhece? Isso aí é cheio de tortuosidade. A vida dele é toda torta, toda atrapalhada. A vida dele é toda errada. A vida dele é cheia de nós, é cheia de brocas, é cheia de defeitos, é cheia de tantas coisas ruins. E tem gente que às vezes determina que a pessoa, fulano, nasceu assim, cresceu assim e vai morrer assim. Até se for queimado, até a sua cinza será torta. Porque infelizmente tem muita gente torta nessa vida. E Deus mandou Moisés pegar essa madeira cheia de tortuosidade, cheia de brocas, cheia de defeito para fazer as tábuas. Moisés obedeceu, mandou tirar. Foram lá, tiraram aquela madeira da acácia, serraram, pegaram as tábuas, levaram aquelas tábuas cheias de nós, cheias de brocas, cheias de tantos defeitos. Mas Moisés, vamos fazer isso aqui? Não, Deus falou que é. Porque Deus mais na frente falou, agora vocês vão revestir as tábuas, que as tábuas foram colocadas como parede do tabernáculo. Agora vocês vão revestir as tábuas por dentro e por fora com ouro. Olha aí. Aí eles pegaram o ouro, porque o ouro tinha muito, lembra quando eles saíram do Egito? O povo do Egito queria que eles fossem embora logo. Falou, leva tudo que nós temos, levou o ouro, levou a prata, levou toda a riqueza do Egito com eles, porque o povo estava querendo que eles fossem embora realmente. E aí eles revestem as tábuas de ouro por dentro e por fora. Você sabia que o ouro na Bíblia fala da glória de Deus? E aquelas tábuas defeituosas, cheias de brocas, cheias de defeitos, sem qualidade, sem nobreza, agora estão revestidas de ouro? Então a glória de Deus reveste. Aquela madeira representa o ser humano e o ouro representa a glória divina. E agora todos são colocados ali. Aí você olha para o tabernáculo, você não está vendo mais a madeira, você está vendo o ouro. Assim é a vida daquele que faz um compromisso com Deus. A glória de Deus vem sobre ele. E aí ele é chamado nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E aí você vai observar o ser humano
Ah, ele era assim, agora é assim. O homem agora mudou, aquela senhora agora mudou. O que é isso? Santa falava mal dos outros, agora não fala mais. Aquele homem vivia trazendo conflito entre as pessoas, agora não faz mais isso. Então, transformados. E aí tem um novo brilho, porque é o brilho da glória de Deus. Então veja, quando a Bíblia usa madeira, ela está falando da natureza humana. Quando a Bíblia fala do ouro, ela está falando da natureza divina. Quando a Bíblia fala de prata, ela está falando da natureza de Cristo. Quando a Bíblia fala de pedras preciosas, está falando da natureza do Espírito Santo. E estas coisas nobres, preciosas e gloriosas foram providenciadas para que nós pudéssemos tê-las. E assim, toda a natureza humana, representada pelas tábuas, cheia de brocas, cheia de tortuosidade, cheia de defeito, possam desaparecer. E agora nós vamos ver só manifestar a glória de Deus. É a glória do ouro, é a glória da prata, é a glória das pedras preciosas, é a glória da nova vida para aquele que tem Cristo Jesus. Então Deus tem uma bênção especial para você. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Deus quer fazer de você uma pessoa abençoada. E alguém até te vê como uma árvore que produz fruto mau. Mas quando você tiver Cristo no coração, você vai ser uma árvore, mas uma árvore que produz bons frutos. E vai ajudar muita gente. E as tuas folhas serão folhas para provocar saúde espiritual na vida de tantas pessoas pelo mundo afora. Abra seu coração, receba Cristo e passa por este processo importante de transformação na tua vida. Quero agora orar com vocês. O olhinho da unção hoje não está aqui, né? Mas... está de cá, dá para ver daí? Olha só, colocaram ele de lado aqui. Então eu quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou pedir a bênção de Deus na vida de todos vocês. Oremos juntos? Senhor Deus e Pai, obrigado por cada pessoa que me acompanhou durante a transmissão deste programa. Que o Senhor possa olhar para cada uma delas e alcançá-las onde estão. Manifestar na vida delas o teu poder. Poder que salva, poder que transforma, poder que faz com que a velha criatura cheia de defeitos possa ser uma nova criatura cheia de virtudes. Pai, estendas as tuas mãos para curar os que estão enfermos, para fazer milagres e maravilhas acontecer na vida de cada um. Olha para todas essas pessoas cujos nomes são apresentados diante do Senhor neste altar. Pai, manifesta o teu poder e a tua graça. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você. Se Deus nos permitir, nos encontraremos juntos mais uma vez aqui no próximo programa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E encerrando, diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.